Olá, eu sou Roberta Maziero do Yoga Integral São Carlos e venho trazer para você o segundo programa, Viver, uma prática que é Yoga. Hoje eu quero tratar de um assunto muito especial com você, que é sobre a alimentação. Acho que todos nós, no nosso dia a dia, cada vez mais com essa questão de querermos ter um corpo mais magro, de querer termos mais saúde também, estar mais dentro de alguns determinados padrões, pensamos muito sobre a questão da alimentação. E muitos de nós sofrem, inclusive, com alguns transtornos relacionados à alimentação. Eu quero trazer para você algumas informações um pouco mais ampliadas de como o yoga pode trazer uma ampliação da sua percepção a respeito do que é a alimentação. Tá bom? Para a gente iniciar, então, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e a trazer toda a sua atenção para um mantra que eu vou cantar aqui para você. A ideia é que você se envolva com esses sons, para daí a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que eu acredito que com certeza é um tema que ou está bastante presente no seu cotidiano, ou volta e meia você se preocupa com a forma do seu corpo, se as roupas estão cabendo ou não. Então, para que a nossa atenção esteja mais dirigida, para que você possa realmente escutar as minhas palavras daqui para frente e fazer a sua reflexão, te convido nesse momento a fechar os seus olhos e o máximo que você puder trazer atenção para os sons. O som do instrumento que eu toco aqui para você, o som da minha voz e outros sons que possam se destacar no ambiente que você está. Quero conversar com você sobre 3 pontos importantes relacionados ao yoga quando a gente pensa na questão da alimentação. Não é porque eu vou tratar esses pontos de maneira que cada um, trazendo as informações para você, que você deve pensar que uma coisa não está ligada na outra, tá? Todo o nosso funcionamento biológico, que passa pela nutrição dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, das nossas células, estão relacionadas também com o nosso campo emocional e com o nosso campo mental. Esses 3 campos são trabalhados durante uma prática de yoga. Então, muitas vezes, você está prestando atenção, trazendo consciência para o seu movimento corporal, e isso significa que
o gesto, o movimento, o corpo, a parte biológica, material, está relacionada com o seu campo cognitivo, que é o pensamento. Muitas vezes a gente está com algum problema, alguma emoção, tá entristecido por alguma coisa, ou então muito excitado, muito alegre. Isso impacta também na maneira da gente pensar, impacta também na maneira do nosso coração e do nosso fluxo sanguíneo se distribuir pelo nosso corpo. Tá? Mas de uma maneira didática, eu acho que seria muito importante eu separar nesse primeiro momento para depois a gente poder ter essa noção mais ampliada do que é uma alimentação, tá? Então eu te convido, vai colocando aí no timeline enquanto você vê esse programa, já de pronto agora, como é que tá a sua alimentação? Eu prometo para você que no próximo programa eu vou responder as suas perguntas ou trazer alguma reflexão em cima de alguma informação que você colocar. Então vamos começar no corpo físico, que é aquilo que está mais concreto para nós, né? Então, hoje nós temos uma preocupação muito grande com a nossa alimentação, porque nós vivemos numa sociedade onde os padrões corporais mais magros, né, são colocados mais em evidência. Temos que ter um corpo mais sequinho, com uma musculatura mais desenvolvida. Inclusive, nós ligamos muito a questão da atividade física com esse corpo, né, que tem uma saúde, onde a gente pode ver essa saúde expressa nas formas físicas. Porém, gente, muitas vezes as pessoas são extremamente magras e olhando para elas, a gente vê um padrão corporal mais aceitável na nossa sociedade, porém, aquele corpo, aquela pessoa, aquele ser é carente de saúde, tá? Eu acho que vocês já escutaram essa frase, né? Eu vivo para comer ou eu como para viver? Coloca aí no timeline aqui que você está assistindo esse programa, o que você pensa sobre essa frase? Eu vivo para comer ou eu como para viver? Então, tudo aquilo que eu trago para dentro do meu campo, seja no caso o alimento, seja as informações, as conversas que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, as emoções, o que eu busco na minha vida está relacionado à alimentação, tá? Então, no campo físico, a alimentação, ela também está relacionada ao afeto, né? Gente, quando a gente tem uma relação muito forte com a comida da nossa mãe, principalmente se a nossa mãe cozinha, né? As mães hoje em dia cozinham um pouco menos em função da própria nossa vida, né, moderna, de trabalho, de cuidados com a casa também, com os filhos, com os nossos companheiros. Não temos tanto tempo para cozinhar como, de repente, as nossas mães, as nossas avós. Porém, a gente sempre tem uma conexão bem relevante em relação aos afetos que essa comida materna traz para a gente. Afinal, a gente foi alimentado enquanto feto dentro da barriga da nossa mãe, né? E depois tem cheiros, tem determinadas comidas que nos lembram a nossa infância. Então vejam bem, hoje nós temos inúmeros estudos que falam sobre a questão da gordura, a questão do consumo excessivo de carne, a questão dos agrotóxicos, tanto nos vegetais, nos legumes, como também nos grãos, e como isso não é bacana para principalmente o nosso sistema celular, né? Os hormônios que são colocados em algumas carnes e tal. Mas o que eu quero trazer para vocês
Claro, a gente precisa buscar uma alimentação saudável, né? Por quê? Porque isso vai trazer um melhor funcionamento do nosso corpo biológico. Porém, a gente não precisa se privar de comer algumas coisas que inclusive nos alimentam na questão do afeto. Poxa, minha mãe fazia um bolo de fubá quando eu era criança, ou a minha avó, eu ia na casa dela, ela fazia aquele bolo, a gente tomava com café, eu tomava com suco. Poxa, toda vez que eu como um pedaço desse bolo, eu tenho uma memória afetiva muito bacana, que me traz alegria. Então, tudo na vida a gente precisa trabalhar dosando, né? Eu não vou comer o bolo inteiro, de repente eu vou comer uma fatia do bolo, tá? Então, não só os alimentos que eu escolho, mas também a quantidade de alimentos, ela é muito importante. Eu não preciso me empanturrar. E a gente sente realmente quando a gente come demais. Então, um bom exercício que eu vou sugerir para você é, quando você for comer, procura ficar em silêncio. A gente tem essa mania, né, às vezes, de comer assistindo televisão, comer caminhando, indo para outro lugar. Procure ter um horário regrado para se alimentar. E quando for se alimentar, prestar a atenção no sentido do paladar. Poxa, é bem diferente o gosto quando eu como uma salada, do que quando eu como um grão, ou quando eu como uma carne, se o alimento está mais quente, se ele está mais frio, como que é a textura desse alimento. Assim, eu estou treinando, estar presente naquilo que eu estou fazendo, e se eu estou prestando atenção em cada alimento que eu estou comendo, vocês podem ter certeza que vai diminuir a quantidade de alimento, tá? O yoga trabalha sempre com um equilíbrio desses três campos, físico, emocional e mental. Então, quando você começa a praticar isso, quando você começa a praticar essa atenção mais plena, provavelmente você vai diminuir a quantidade de alimento. Não vai se sentir com vontade de comer tanto, vai ficar menos ansiosa, menos ansioso. Por quê? Porque você está no momento presente. Podemos dizer que a prática do yoga é uma prática de limpeza. Como que é isso? Limpeza nos campos físico, emocional e mental. Ou seja, há uma grande preocupação e técnicas para que a gente tenha uma boa digestão, os movimentos e as respirações que a gente faz auxiliem nessa digestão e também na excreção. Então eu vou te convidar aqui a fazer uma suave e breve prática que no seu dia a dia você pode estar fazendo também, ok? Há duas possibilidades. Você pode estar sentado, e aí você pode estar sentado como eu estou, ou sentado na cadeira, ou no sofá, ou pegar uma postura que a gente chama de postura do diamante, tá? Os joelhos estão unidos, tá? E os dedos dos pés, na medida do possível, também unidos. Você pode ajoelhar em cima de uma almofada, como eu estou, ou como você preferir, tá? Nós vamos aqui, essa posição, que é chamada posição do diamante, é uma posição muito boa para a digestão. Então, aquele dia que você deu aquela abusada, naquele churrasco, naquela feijoada, você pode ficar um pouco nessa posição, tá? Apoiando as palmas das mãos, relaxando os seus ombros, tá? Procura alinhar cabeça, ombros e quadril, sem deixar o corpo ficar para frente, o corpo ficar para trás, corpo alinhado e mantendo o seu olhar focado no ponto, tá? A gente sugere, né, na prática, que se você realmente tiver com uma digestão difícil, que você fique 10 minutos aqui. E aí vocês vão sentir que realmente, o que acontece?
Como as pernas estão dobradas e eu estou sobre as pernas, a gente tem uma menor irrigação sanguínea na região inferior do corpo e com isso o sangue vai mais para a região do estômago e a nossa digestão ela tem uma aceleração, tá? E aí você comeu, aquele dia você deu uma abusada e, enfim, você deu uma travadinha lá no seu intestino, você está com dificuldade de ir ao banheiro. Você pode fazer essa respiração sentada, inclusive para trazer consciência para a região do baixo ventre. Então, eu vou convidar você a colocar a mão direita sobre a barriga e a mão esquerda sobre a mão direita, relaxando os ombros. O movimento quem faz é a barriga, ó. A barriga empurra as mãos, como se fosse um balão enchendo. E depois você vai contraindo devagar. Ao mesmo tempo que você vai fazer esse movimento, nós vamos coordenar com a respiração. Então, eu vou inspirar ao mesmo tempo que eu empurro a barriga para frente. E vou expirar, soltando o ar pelo nariz, puxando o umbigo para dentro. Inspirando, posso fechar os olhos. E expirando. Se distraiu, retorna, coordena, inspirando, a barriga empurra. E expirando, umbigo contrai. Inspirando, a barriga empurra. E expirando, a barriga contrai. Além de ajudar na sua digestão, e veja, é tão importante você fazer o barrigão quanto você contrair. Nós vamos trabalhar o que a gente fala que é a nossa musculatura mais visceral, tá? Então o yoga, a movimentação do yoga trabalha com a musculatura mais interna. Nós temos 3 camadas de músculo. Então, com esse exercício que a gente fez agora, da respiração do balão ou respiração do baixo ventre, a gente trabalha a parte interna da barriga. Vamos dizer que aquele tanquinho que a gente vê por aí, do pessoal que malha, em vez de a gente ver por fora, a gente trabalha essa musculatura interna. Sempre lembrando, pessoal, que essa região da digestão, excreção, órgãos sexuais é o ponto da nossa energia vital. A gente fala que são os 3 primeiros chakras: região baixa do quadril, órgãos sexuais e ponto do umbigo, tá? Então é muito legal que a gente tenha esse movimento. Isso não pode estar o tempo inteiro travado, porque eu não posso ter barriga. Não, tem que ser flexível. Ok? Bom, essas são algumas dicas da parte mais física mesmo, da relação da sua alimentação, tá? E aí, essas 2 dicas preste atenção no que você está comendo, no gosto do alimento. Use isso como uma meditação. Eu estou presente na hora que eu estou me alimentando. E a outra coisa é a minha sugestão de você fazer essa respiração do baixo ventre ou respiração do balão e se sentir que está muito cheio, fazer a posição do diamante que eu ensinei e ficar um pouco nessa posição que vai te ajudar também na digestão. Coloca aí no timeline para mim o que você achou dessas 2 técnicas de ficar lá na posição do diamante da respiração, tá? Compartilha comigo aí como que você está sentindo essas informações sobre alimentação. Veja bem, agora vamos lá para o campo emocional. No yoga a gente diz que o campo emocional se expressa pela respiração. Então, quem de vocês aí já não sentiu que parece que está faltando ar, tá? Por quê? Nós vivemos num mundo também onde tudo é muito rápido, tudo muito ligeiro, e por isso que nesse momento de quarentena nós estamos sentindo mais dificuldade em reorganizar as nossas vidas, ter aquele momento que é mais nosso, porque a gente sempre estava com tantos afazeres e tão estimulados o tempo inteiro. Então, emocionalmente, o que você tem vibrado na sua vida?
Veja que no momento que você está mais preocupado com as coisas que estão fora de você do que com as coisas que estão dentro de você, você está vibrando a emoção que não é sua, que é do outro. Poxa, aquela pessoa veio, todo dia aquela pessoa chega perto de mim e me dá uma alfinetadinha, fala alguma coisa que ela sabe que vai me tocar, que eu não vou ficar assim tão legal, né? Eu não vou ficar assim tão confortável. E toda vez que essa pessoa me fala essa coisa, eu mordo essa isca e fico por dentro louco de raiva. Gente, quem não sentiu isso? É natural. Coloca aí no timeline pra mim, se você já não ficou com raiva, que aquela pessoa todo dia é uma pessoa até que você gosta. Vai lá e te dá uma cutucadinha, traz uma coisinha para você na fala dela que te perturba, tá? Pensem, pessoal, que quem possibilita a abertura dessa raiva, quem sente a raiva, quem fica indignado, quem fica pé da vida é você. Você que permite que isso aconteça. Você já experimentou falar para outra pessoa que, poxa, gosto muito de você, porém todo dia você traz uma observação para mim, ou quando a gente se encontra, que não é muito positiva. Você já parou para pensar nisso? Você não precisa ser agressivo, você não precisa ser agressiva, você não precisa já virar e já retrucar, mas você pode ser sincero. Você pode colocar para as pessoas aquilo que você sente. Poxa, toda vez que você me fala isso, eu não me sinto bem. Poxa, mas daí, Roberta, pode ser que essa pessoa não entenda bem. Faça a sua parte. Diga para a pessoa aquilo que você sente. Se a pessoa não te aceitar do jeito que você é, aí você coloca aí no timeline para mim. Você acha que você deve ficar perto dessa pessoa? A nossa vida, pessoal, ela é feita de escolhas. Quanto mais escolhas assertivas eu trago mais para mim, aproxima de mim melhores sentimentos, melhores emoções. Outra coisa, se eu vivo falando da vida do outro, eu tenho tempo para olhar para a minha vida e para as minhas dificuldades, porque todos nós somos seres de muita luz, mas somos imperfeitos. Estamos aqui, nesse momento, inclusive, que a humanidade está vivendo, para a gente se conhecer, para a gente se melhorar, para sermos seres humanos melhor. E isso implica a gente deixar de olhar para o outro e olharmos um pouco mais para cada um de nós. Esse é um exercício emocional. Então, duas coisas para você nesse campo emocional da alimentação, tá? Não dê a sua energia preciosa para o outro. Como você dá a energia preciosa para o outro? Quando você deixa o outro fazer com você aquilo que ele quer. Não, coloque os limites de uma maneira assertiva, gentil, amorosa. Mas é você que coloca o limite para o outro. E aí você não traz para o seu campo a raiva, a frustração, a dor. Ok? E o segundo ponto é não seja isso na vida do outro. Então, em vez de ficar olhando para a vida do outro, olhe para a sua própria vida. Volte-se para você e veja como você pode melhorar a situação. Porque a gente também implica muito no outro, mas implica pouco na gente em relação às coisas que acontecem na vida. Ah, mas se aquela pessoa mudasse, minha vida ia ser diferente. Mas e você? O que você está propondo para você? Veja então, pessoal, que o campo da alimentação, o alimentar-se, ele é muito mais do que eu coloco na minha boca e mastigo. Tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu me expresso no mundo. E para finalizar, e não menos importante, como eu estou alimentando o meu campo mental.
Com o que eu estou fazendo? Eu fico sempre assistindo aqueles programas que são assim, banhados, né, com coisas que não são tão legais, né, que mostram desgraças. Eu estou vendo blogs, acessando coisas na internet que também me alimentam enquanto ser humano, enquanto busca interna. Isso também é sua responsabilidade, né? Eu tô só assistindo aqueles filmes, jogando aqueles jogos que matam as pessoas ou não? Eu tô buscando informações que sejam informações e conhecimentos que alimentem a minha inteligência. A gente treina a nossa inteligência, a gente treina o nosso entendimento, né? Tudo isso faz parte. Então, poxa, hoje eu vou tirar um tempinho do meu dia, nem que seja 5 minutos, para ler alguma coisa, buscar alguma mensagem que vai iluminar, que vai me auxiliar nesses momentos de quarentena também, tá? Como eu disse para vocês, esses 3 campos eles estão entremeados, entrelaçados, né? Mas eu espero que com essas pequenas dicas, coloca aí para mim no timeline o que você achou dessa questão, o que você vai treinar, o que você vai procurar trabalhar para trazer coisas boas para a sua inteligência, alimentar o seu campo cognitivo, o seu campo emocional de coisas boas, de coisas que podem te fazer crescer enquanto ser humano, tá bom? Isso é viver, isso é uma prática de yoga, isso é ter consciência, tá? Gente, esquece essa coisa assim, eu quero ser zen. A vida que nós vivamos hoje, a vida na sociedade que estamos, é uma vida estressante. E já parou para pensar que por isso que a gente está com uma pandemia? E se estamos em casa, quem pode ficar em casa, como que está se tratando nesses dias? Está ansioso? Está ansiosa? Comece praticando essas pequenas técnicas que eu trouxe para você, ou entre lá no meu canal do YouTube, Yoga Integral, ou no Facebook e no Instagram, Yoga Integral São Carlos. Lá eu tenho alguns vídeos, algumas outras técnicas que podem te auxiliar. Mas eu também vou falar para você, treine essas técnicas que eu trouxe para você aqui, coloque aí para mim as suas impressões, as suas perguntas, para que lá no próximo programa eu possa te ajudar ainda mais. Para a gente finalizar, vou te convidar a colocar novamente a mão direita sobre a barriga, a mão esquerda sobre a mão direita, fechar os seus olhos, porque minha gatinha hoje ela está participando aqui intensamente, relaxar os seus ombros, fechar os olhos. Eu vou tocar de novo para você o mantra e novamente a gente vai finalizar abrindo a nossa atenção, a nossa consciência para os sons. Vai abrindo seus olhos devagar. Quem quiser e puder, traga as suas palmas das mãos unidas na frente do coração.
Vamos agradecer aqui. Eu agradeço pela sua presença, pela sua audiência, pelos seus comentários, pelas suas curtidas, nessa constante troca. Por isso que somos humanos. Por isso que também estamos passando por esse momento de privação do contato, do abraço, do afeto. Isso também nos impacta bastante. Eu sou Roberta Maziero, esse é o programa Viver, uma prática de yoga. Namastê. Nos encontramos na próxima terça-feira e eu aguardo as suas perguntas, os seus comentários para responder para você.